A chuva em São Paulo não era apenas água caindo do céu. Era uma cortina de chumbo que isolava os bairros, transformando as ruas arborizadas da Zona Sul em labirintos úmidos e escuros. Às 11 da noite, o silêncio no casarão de Heitor era interrompido apenas pelo estalo rítmico da madeira antiga e pelo som das gotas chicoteando as janelas de vidro grosso. Heitor, um homem cujos olhos carregavam o peso de 40 anos de observação e cautela, estava sentado em seu escritório. O ambiente era um santuário de estantes carregadas e sombras, projetadas por uma única luminária de mesa. Ele tentava se concentrar em um manuscrito, mas o ar parecia denso, carregado com aquela eletricidade estática que precede algo inevitável. Foi quando o sol começou. Não era a chuva, era um arranhar metálico, vindo do porão. Ele se levantou, a cadeira rangendo contra o assoalho de ipê. O casarão, uma herança que ele e sua esposa haviam decidido reformar lentamente, tinha seus caprichos, mas aquele som era deliberado. Ele caminhou pelo corredor, onde os quadros nas paredes pareciam observar seus movimentos com um julgamento silencioso. Sua esposa já deveria ter voltado do jantar com as amigas, mas o celular dela só caía na caixa postal, algo comum nas zonas mortas de sinal causadas pela tempestade. Ao chegar à porta do porão, Heitor hesitou. O frio que subia pelos degraus de pedra não era natural. Ele acendeu a luz, mas a lâmpada apenas piscou e morreu, deixando com a penumbra amarelada que vinha do corredor. Tem alguém aí? Sua voz soou menor do que ele gostaria. O arranhar parou. Em seu lugar, surgiu um murmúrio. Uma voz baixa, cadenciada, que parecia recitar algo em uma língua que Heitor não reconhecia, mas que vibrava no fundo de seus dentes. Ele desceu o primeiro degrau. O cheiro de terra molhada e mofo intensificou-se. Daí embaixo, entre caixas de mudança e móveis cobertos por lençóis brancos que pareciam fantasmas acocorados, ele viu uma luz tênue. Vinha de trás de uma parede falsa que os operários haviam descoberto na semana anterior. Ao se aproximar, Heitor encontrou algo que não estava lá à tarde, um relógio de areia antigo, de quase meio metro de altura, posicionado sobre uma mesa de madeira apodrecida. A areia não era comum, tinha um brilho prateado, quase metálico, e caía de cima para baixo em uma velocidade impossivelmente lenta. Cada grão que tocava a base emitia um tilintar cristalino. Ao lado do relógio, um envelope pardo. No exterior, escrito com uma caligrafia que o fez perder o fôlego, estava o seu próprio nome. Ele abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, não havia uma carta, mas uma série de fotografias polaroides. A primeira mostrava a fachada da sua casa, tirada há poucos minutos, sob a chuva. A segunda mostrava o corredor por onde ele acabara de passar. A terceira mostrava ele mesmo, de costas, parado exatamente onde estava agora, diante do relógio de areia. O coração de Heitor martelou contra as costelas. Ele girou o corpo rapidamente, varrendo o porão com o olhar, mas não havia ninguém. Apenas o vazio e o som da areia prateada caindo, tlim, tlim, tlim. Ele pegou a quarta foto. Nela, a porta do porão estava fechada. Ele olhou para cima. A porta ainda estava aberta, deixando passar o filete de luz do corredor. Mas, enquanto olhava, a porta começou a se mover. Sem rangidos, sem pressa, ela se fechou com um clique seco. O trinco girou. Heitor correu até a escada, subindo os degraus 2 a 2. Ele puxou a maçaneta com força, mas ela estava travada por fora. Abra essa porta, ele gritou, esmurrando a madeira. Do outro lado, o silêncio. Então, passos lentos e pesados que caminhavam para longe da porta, em direção ao seu escritório. Heitor encostou o ouvido na madeira. Ele ouviu o som de gavetas sendo abertas, o som de papéis sendo rasgados. E, então, o som do telefone fixo discando um número. Ele voltou para o porão, procurando qualquer ferramenta, qualquer coisa para forçar a saída. Foi então que notou algo no relógio de areia.
A parte superior estava quase vazia. Restavam apenas alguns segundos de areia prateada. Desesperado, ele começou a afastar os móveis cobertos, derrubando caixas, até que encontrou uma pequena janela de ventilação rente ao teto, que dava para o jardim dos fundos. Ele empilhou 2 caixas de livros, subiu com dificuldade e chutou o vidro. O vidro quebrou, cortando seu tornozelo, mas a adrenalina abafou a dor. Ele se arrastou pelo buraco estreito, caindo na lama do jardim. A chuva o atingiu como chicotadas frias. Ele deu a volta na casa, correndo em direção à porta da frente. Quando estava prestes a subir os degraus da varanda, ele parou. Através da janela da sala, ele viu uma silhueta. Um homem estava parado no centro da sala, vestindo exatamente as mesmas roupas que ele. A calça de sarja escura e o suéter de lã cinza. O homem segurava o telefone e falava calmamente. Heitor se aproximou do vidro, o rosto molhado e pálido. O homem lá dentro se virou. O rosto era o dele. Cada linha de expressão, cada cicatriz de infância, o mesmo olhar cansado. O outro, Heitor sorriu um sorriso que Heitor nunca dera, carregado de uma malevolência antiga. O sósia ergueu o relógio de areia o mesmo que Heitor deixara no porão, e o virou. Nesse instante, o mundo de Heitor girou. A gravidade pareceu se inverter. O jardim, a chuva e a noite desapareceram em um borrão prateado. Quando ele abriu os olhos, ele estava de pé, no centro da sala. O telefone estava em sua mão esquerda. O calor do aquecedor acariciava sua pele seca. Ele olhou para as mãos. Estavam limpas, sem lama, sem sangue. Sim, querida, ele ouviu sua própria voz saindo de sua boca. Mas ele não tinha controle sobre ela. Pode vir tranquila. A chuva parou um pouco desse lado da cidade. Estou te esperando. Ele tentou gritar, tentou soltar o telefone, mas seu corpo agia como uma máquina perfeitamente lubrificada, ignorando sua vontade. Ele era um passageiro em sua própria pele. Ele caminhou até a janela da sala. Lá fora, sob a chuva torrencial, ele viu a si mesmo, o Heitor original, coberto de lama, com o tornozelo sangrando, batendo desesperadamente no vidro reforçado. O Heitor do lado de fora gritava, mas o som não atravessava o isolamento acústico, que ele mesmo instalara meses atrás. O Heitor de dentro apenas acenou. Um adeus silencioso. Ele sentiu o corpo se virar e caminhar em direção à cozinha para preparar um chá, enquanto a água fervia. Ele olhou para o relógio de areia sobre o balcão. A areia prateada agora caía de baixo para cima, desafiando a física, recomeçando uma contagem que só ele sabia onde terminaria. Lá fora, os gritos cessaram. Quando ele olhou novamente, o jardim estava vazio. Apenas o som da chuva e o tic-tac de um relógio que não existia mais. Reflexões sobre o mistério. Histórias de suspense que exploram o tema do duplo, ou do tempo cíclico, evocam um medo primordial, a perda da identidade e do controle. No caso de Heitor, o casarão não era apenas um cenário, mas uma armadilha arquitetônica. Elementos-chave do suspense. Isolamento. A tempestade em São Paulo serve como o elemento que corta os laços com o mundo exterior. Simbolismo. O relógio de areia prateada representa a inevitabilidade e a fragilidade da realidade. O duplo, Doppelgänger. A substituição do protagonista por uma versão que parece melhor ou mais adaptada à sua vida gera uma angústia existencial profunda. A noite terminou, mas para Heitor, o verdadeiro pesadelo estava apenas começando no silêncio de sua própria mente, observando um estranho viver sua vida perfeitamente.